São mais de 60 mil os fiéis presentes na Praça São Pedro. Acabamos de ouvir algumas das palavras que Jesus confia aos seus discípulos antes de passar deste mundo para o Pai, manifestando nelas o que significa ser cristão. Assim como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Esse é o testamento que Cristo nos deixou, o critério fundamental para discernir se somos verdadeiramente seus discípulos ou não. O mandamento do amor. Detenhamos-nos sobre os dois elementos essenciais desse mandamento: o amor de Jesus por nós, assim como eu vos amei, e o amor que Ele nos pede para vivermos. Amai-vos também vós uns aos outros. Primeiro ponto, assim como eu vos amei. E como nos amou Jesus? Até o fim, até o dom total de si mesmo. Causa impressão vê-lo pronunciar essas palavras numa noite tenebrosa, enquanto se respira no cenáculo um ambiente denso de comoção e turbamento. Comoção porque o Mestre está prestes a despedir-se dos seus discípulos. Turbamento porque anuncia que será precisamente um deles a traí-lo. Podemos imaginar a tristeza que havia no íntimo de Jesus, a escuridão que se adensava no coração dos apóstolos, a amargura vivida ao ver que Judas, depois de receber o bocado de pão ensopado para ele pelo Mestre, sai da sala para adentrar-se na noite da traição. E é precisamente na hora da traição que Jesus confirma o amor pelos céus. Com efeito, nas trevas e tempestades da vida, isso é essencial. Deus nos ama. Irmãos e irmãs, oxalá seja sempre central na profissão da nossa fé e nas suas expressões este anúncio. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou. Nunca nos esqueçamos disso. No centro não está a nossa capacidade nem os nossos méritos, mas o amor incondicional e gratuito de Deus, que não merecemos. No início do nosso ser cristão, não estão as doutrinas e as obras, mas a maravilha de descobrir que se é amado, antes de qualquer resposta nossa. Enquanto o mundo quer muitas vezes convencer-nos de que só temos valor se produzirmos resultados, o Evangelho lembra-nos a verdade da vida. Somos amados. Esse é o nosso valor. Somos amados. Assim escreveu um mestre espiritual do nosso tempo. Ainda antes que nos visse qualquer ser humano, fomos vistos pelos olhos amorosos de Deus. Ainda antes que alguém nos ouvisse chorar ou rir, fomos escutados pelo nosso Deus, que é todo ouvidos para nós. Ainda antes que alguém nesse mundo nos falasse, já nos falava a voz do amor eterno. Ele nos amou por primeiro. Ele nos esperou. Ele nos ama. Ele continua a nos amar. Essa é a nossa identidade. Amados por Deus. Essa é a nossa força. Amados por Deus. Essa verdade pede-nos uma conversão da ideia de santidade que frequentemente possuímos. Às vezes, insistimos muito sobre o nosso esforço para praticar boas obras. Criamos um ideal de santidade demasiado fundado em nós mesmos, no heroísmo pessoal, na capacidade de renúncia, nos sacrifícios feitos para se conquistar um prêmio. É uma visão, muitas vezes, muito pelagiana da vida, da santidade. Desse modo, fizemos da santidade uma meta inacessível. Separamo-la da vida de todos os dias, em vez de a procurar e abraçar na existência cotidiana, no pó da estrada, nas aflições da vida concreta. E como dizia Santa Teresa d'Ávila às suas irmãs, entre as panelas da cozinha. Ser discípulo de Jesus e caminhar pela via da santidade é, antes de mais nada, deixar-se transfigurar pela força do amor de Deus. Não esqueçamos o primado de Deus sobre o próprio eu.
O primado de Deus sobre o eu, do Espírito sobre a carne, da graça sobre as obras. Muitas vezes nós damos mais peso e importância ao eu, à carne e às obras. Não. O primado de Deus sobre o eu. O primado do Espírito sobre a carne. O primado da graça sobre as obras. O amor que recebemos do Senhor é a força que transforma a nossa vida. Dilata-nos o coração e predispõe-nos a amar. Por isso, Jesus diz, esse é o segundo aspecto, assim como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Este assim como não é apenas um convite a imitar o amor de Jesus, mas significa que só podemos amar porque Ele nos amou, porque dá aos nossos corações o seu próprio Espírito, Espírito de santidade, amor que nos cura e transforma. Por isso podemos decidir-nos a praticar gestos de amor em toda a situação e com cada irmão e irmã que encontramos. Porque somos amados e temos a força para amar. Como eu fui amado, posso amar também. O amor que eu faço, unido ao de Jesus, por mim, é assim. Como Ele me amou, eu também posso amar. E assim, é tão simples a vida cristã assim. Nós a fazemos muitas vezes muito mais complicada, mas é muito simples. E o que significa concretamente viver esse amor? Antes de nos deixar esse mandamento, Jesus lavou os pés aos discípulos. Depois de o ter pronunciado, entregou-se no madeiro da cruz. Amar significa isso: servir e dar a vida. Servir é isto. Não colocar os próprios interesses em primeiro lugar. Desintoxicar-se dos venenos da ganância e da preeminência, da competição. Combater o câncer da indiferença e o caruncho da autorreferencialidade. Partilhar os carismas e os dons que Deus nos concedeu. No concreto. Perguntar-se o que fazemos de concreto pelos outros. Vivamos as tarefas de cada dia em espírito de serviço, com amor e sem alarde, sem nada reivindicar. Depois dar a vida. Que não se trata só de oferecer aos outros qualquer coisa, alguns bens próprios, mas dar-se a si mesmo. Eu gosto de perguntar às pessoas que me pedem conselho. Diga, você dá esmola? Sim, eu dou, padre, eu dou esmola aos pobres. E quando você dá esmola, você toca essas pessoas? A mão? Ou você joga a esmola e depois se limpa e se torna... Não, eu não toco. Quando você dá esmola, você olha para os olhos da pessoa que você está ajudando? Ou você olha para o outro lado? Eu não olho. Tocar e olhar. Tocar e olhar a carne de Cristo que sofre, dos nossos irmãos e das nossas irmãs. É muito importante isso. E dar a vida é isso. A santidade não é feita de poucos gestos heróicos, mas de tanto amor cotidiano. Você é um consagrado, uma consagrada, e são tantos aqui hoje. Você é uma consagrada, um consagrado? Ser santo e santa, vivendo com alegria a tua doação. Casado, casada, ser santo, santa, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Você é um trabalhador, uma trabalhadora, ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos e lutando pela justiça dos seus companheiros, para que não fiquem sem trabalho, para que tenham sempre o salário justo. Você é pai e mãe, avô, avó, ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Diga, você tem autoridade? Aqui tem tanta gente que tem tanta autoridade. E eu pergunto, você tem autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum
e renunciando aos teus interesses pessoais. Essa é a estrada da santidade, é tão simples, mas sempre olhar Jesus nos outros. Servir o Evangelho e os irmãos, oferecer a própria vida sem retribuição. Oferecer a própria vida sem retribuição, sem buscar qualquer glória mundana, mas escondido humildemente como Jesus. A isso somos chamados também nós. Os nossos companheiros de viagem, hoje canonizados, viveram assim a santidade, abraçando com entusiasmo a sua vocação de sacerdote, de consagrada, de leigo. Gastaram-se pelo Evangelho, descobriram uma alegria sem par e tornaram-se reflexos luminosos do Senhor na história. Esse é um santo e uma santa, um reflexo luminoso do Senhor na história. Tentemos também nós a fazê-lo, porque cada um de nós é chamado à santidade, uma santidade única e irrepetível, diz o Papa. Cada um de nós é chamado à santidade. Há uma santidade única e irrepetível. A santidade é sempre original, como dizia Carlo Acutis. Não santidade de fotocópia. A santidade é original, a minha, a sua, cada um de nós. É única e irrepetível. Sim, o Senhor tem um projeto de amor para cada um. Tem um sonho para a tua vida, para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós. O que vocês querem que eu diga para vocês? Levem avante, com alegria, conclui Papa Francisco as suas palavras. Homilia Papa Francisco nessa celebração eucarística com 10 canonizações na Praça São Pedro.